Agora nós vamos ver alguns recursos adicionais do cadastro de pessoas, né? Lembrando que a gente tem pessoas, envolve cliente, fornecedor, usuário, são as pessoas que estão envolvidas nesse universo do Smart Web. Que recursos adicionais nós temos no cadastro de pessoas? Vamos destacar alguns. Tem alguns recursos que estão vinculados ao usuário. Então, para você utilizar esses recursos, então, o usuário vai ter que ter um atributo específico atribuído a ele ali no cadastro do usuário. E tem alguns recursos que são livres. Qualquer usuário, tendo acesso ao cadastro de pessoas, ele tem acesso. Depois a gente vai ver aqui alguns relatórios. Vamos começar com o recurso aqui do usuário. O que você tem aqui? Você tem uma opção de apenas visualizar detalhes do usuário. Então, você pode configurar a pessoa só para poder, não, visualiza detalhes. Né? Esse usuário só vai poder ver algumas questões. Aqui no Ciportal, quando você vai até o cadastro de usuários, você tem acesso, então, às parametrizações do usuário. É lógico que nós não vamos fazer todas aqui, mas você pode fazer depois, você pode ir parando a aula, e fazendo, né, para ver como é o funcionamento. Não, o usuário vai só visualizar como é isso. Aí eu paro, faço, configuro, vou lá, entro, saio do sistema, né, do Smart Web e vou fazer. Aqui a gente vai estar na aula, a aula é um pouco mais rápida essa dinâmica, e aí você vai entender como é, e depois você pode executar algumas coisas. Mas aqui, por exemplo, se você perceber, o que está aqui marcado em cinza, que está desativado, é porque está vinculado a perfil. Né? Isso a gente já conversou. Se você quiser, por exemplo, tirar aqui a questão de visualizar a dado para busca, aí você tem que tirar aqui o perfil e automaticamente fazer uma configuração manual. Aqui a gente não fez uma configuração manual, está fazendo já uma configuração automática. Né? Mas uma coisa que você tem que olhar, então a primeira coisa, né? Será que eu vou ver os dados para busca, vou ver apenas detalhe do usuário? Então, eu vou marcar aqui essa opção, visualizar dados para busca, ou visualizar os detalhes do usuário, que é a 116. Tá? Quer visualizar apenas o dado para busca. Quer dizer, eu posso simplesmente entrar aqui na rotina, olha, entro aqui na rotina de pessoas, e aí o que eu vou verificar são os detalhes. Tá? Então, eu vou olhar aqui só os detalhes da pessoa, não vou ter condições de fazer uma edição ou algo parecido. Né? Eu vejo apenas aqui detalhes. Né? Você vê que aqui a tela está, eu não consigo fazer aqui nenhum tipo de interação com a tela. Né? Só vejo detalhes. Entrei no outro aqui, a mesma coisa. Então, se eu marcar aquela opção, eu vou ter apenas esse recurso aqui. Agora, se eu não marcar, eu não acesso aqui no menu, eu não vou acessar pessoas. Então, para acessar a pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar essa opção ao usuário. Visualize o dado para busca, ele vai ver apenas detalhes, ele não vai ter condição de fazer edição, etc. E tal. Um outro recurso que tem é o extrato. Tá? O extrato da movimentação da pessoa. Esse extrato ele é válido quando se tem, por exemplo, lá na frente você vai ver a questão da gestão financeira, mas mesmo assim o extrato você tem outras funcionalidades para o extrato. Então, se você marca aqui para o usuário ver o extrato, visualize o extrato da pessoa, o recurso do atributo 232, então o usuário aqui ele vai ter a possibilidade, tá? Quando eu pego o extrato da movimentação, ó, escolho aqui, aí eu tenho a opção de extrato aqui. Ó. E o extrato é isso, né? Da movimentação. Aqui ele pergunta datas, que data eu quero ver a movimentação, aqui ele está dando valor da última compra, tá? Quando tem vinculação financeira, da informação financeira aqui. Aqui eu posso ver a movimentação, os itens adquiridos, informações cadastrais. Tá? Então, eu posso ter um usuário, um extrato completo dentro de um determinado período. Então, aqui ó, saem as informações cadastrais do usuário, né, que é muito útil, por exemplo, para quem lida com o crediário, tem a ficha do usuário, com as informações do usuário. Aí você tem a movimentação do usuário, ó, tem VNFI de venda, aí esse VNFI aqui, o valor total que movimentou. Quando tem movimentação financeira, ele vai aparecendo aqui também. Então, são as informações que a gente tem relacionado com o extrato da pessoa. Né? Então, tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, ele tem a possibilidade aqui de você mostrar o extrato. Bem, um outro recurso que existe, que você pode também ligar, é o recurso de excluir. Né? Você tem a opção aqui, olha, excluir. Eu nem coloquei aqui, aqui porque ele é um recurso mais. Tem que tomar muito cuidado, né? Quando eu mando excluir o usuário. Está aqui, ó, um recurso que eu tenho. Se eu quero excluir
E aí você não deve deixar todo usuário excluir. Né? Você pode deixar, por exemplo, aqui no recurso 117, você vai mandar incluir e editar. Tá? Então, é um recurso que você coloca. Que o recurso de incluir e editar, ele vai liberar tanto essa funcionalidade aqui de você ver detalhes, mas também de incluir ou editar, né? A questão da pessoa. Tá? Porque pode ser que o usuário simplesmente consulte a pessoa, ele não vai fazer nenhuma interação, não vai fazer nenhuma alteração na pessoa, mas ele pode ver o extrato. Agora, excluir é o que é mais crítico, né? Que você tem que tomar cuidado, porque você não pode deixar ficar excluindo. Agora, o CIMAC, ele faz algumas validações quando você pede para fazer exclusão do usuário. Ele não vai permitir, perdão, de uma pessoa. Ele não vai permitir excluir uma pessoa se tiver movimentação na pessoa. Se tiver movimentação de entrada, ou movimentação de saída, ou movimentação financeira, automaticamente você não consegue fazer a exclusão. E aí, se você não quer mais utilizar a pessoa, né, aí você vai usar o outro recurso, que é o recurso de inativar a pessoa. Não, eu não quero mais que ele seja um cliente ativo, então eu vou aqui inativar, eu desmarco aqui. Ah, não quero que ele seja um fornecedor ativo, eu desmarco aqui. Então, excluir só se eu não tiver nenhuma movimentação. A questão de contato eu posso fazer exclusão, a questão de endereço eu posso fazer exclusão, mas a questão do cadastro em geral, né, é só se ele não tiver nenhuma movimentação na empresa. Então, você tem essa situação que você vai ter que analisar. Tá? Mas de base é essa aqui. A questão de visualizar detalhe, a questão do extrato, a questão de excluir. E tem um outro recurso, que é o recurso que permite fazer a busca apenas por CPF CNPJ. Porque aí vem uma questão da LGPD, né, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Que você não pode ficar deixando o usuário ter acesso a uma lista. Né? Então, o CIMAC sendo já aderente à LGPD. Então, é um detalhe que tem. Tem até aqui, ó, eu quero mostrar para você, vou abrir uma slide aqui, ó, CIMAC Web LGPD. LGPD é uma legislação que protege os dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os dados não pode ficar visualizando ali. Essa questão de todo mundo ter acesso a todos os dados das pessoas é uma questão muito crítica. Né? Então, quem vai ter acesso aos dados são pessoas específicas. É o dono da empresa, algum gerente, alguém que tenha realmente necessidade de ter os dados, senão abre o sistema para fraude. Então, o CIMAC está adequando a LGPD. Na rotina de cadastro, você pode configurar, então, para acessar as informações apenas através do CPF. E quando você utiliza uma lista lá na venda, né, é lógico que você já fez venda, então você percebeu que na venda, quando você vai fazer uma venda lá, entra na movimentação e pede para consultar o cliente, você pode, ou o fornecedor, você pode informar o CPF CNPJ, então aparece uma lista. Só que quando aparece a lista na questão da venda, essa lista vem com diferencial. Tá? Então, se você está fazendo uma venda e faz uma busca aqui na movimentação, você percebe que a lista, ela sai uma lista sem o CPF e o CNPJ, sai apenas o nome da empresa. Tá? Então, essa lista completa aqui, ela é só para alguns usuários específicos. Tá? Agora, se você tem usuários que você não vai liberar para que ele veja essa lista aqui, e mesmo o usuário podendo cadastrar, né, porque aqui já é uma questão de respeito ao LGPD mesmo. Aí você pode, aqui na configuração do usuário, você marca aqui, ó, pessoa busca por CPF CNPJ. Se quando você marca isso aqui, tá, olha, o que vai acontecer? Vou sair aqui do sistema, vou entrar novamente, né, o dado já foi salvo aqui. Aí, no momento que eu fizer o acesso ao CIMAC Web, você vai perceber que já teve uma modificação aqui, ó, que é exatamente sobre esse recurso. Né? Então, se alguém pergunta para você, mas o CIMAC ele é aderente à LGPD? Sim, né? Porque, olha, você vê que você já não consegue mais acessar. Se você quiser ver um detalhe, por exemplo, não, quero ver um detalhe de um cadastro, você já não tem essa opção. Tá? Agora, se você quiser, você vai poder incluir e editar, e quando você inclui ou edita, aí você já consegue fazer, né, inclusão, edição, mas você não tem acesso a uma lista aqui. Então você pode fazer a inclusão, mas você não tem acesso a uma lista específica aqui. Né? E aí você tem que
a opção de detalhar, quando a opção do detalhe aqui, você pode, inclusive, se você tiver o CPF da pessoa ou o CNPJ, você pode vir aqui, ó, pode fazer a consulta. Ó, vou consultar um aqui que está cadastrado. No momento que eu faço a consulta, ele traz para mim os dados. Né? Mas, olha, não foi uma consulta, não foi uma consulta aberta, né? Foi uma consulta fechada. Eu tenho que ter informação para poder fazer a consulta. Né? Então, eu faço detalhe aqui. Quero consultar, não, eu quero ver um cliente. Qual que é o seu CPF, CNPJ? Beleza. Aí você entra aqui em detalhe e você faz a consulta. Quando vai fazer a inclusão e edição também, você pode continuar fazendo a inclusão e edição, só que você também não aparece lista depois que você faz o cadastro. Então, é um recurso que o sistema oferece para estar respeitando exatamente a legislação. Então, é um recurso. Ok? Uma outra coisa que pode fazer também, é lógico que você tem que voltar ali o usuário, né? Você fez uma alteração no usuário aí, você tirou a possibilidade do usuário fazer uma consulta em lista, então agora você tem que fazer a operação inversa, né? Então você tem que voltar lá e liberar o usuário, olha, você tira essa opção, né? Então se você está configurando, então não pode ficar marcando tudo do usuário, tem que entender o que cada recurso faz, né? Isso que a gente está vendo aqui. Né? Então quando eu desmarco aqui, automaticamente, se eu saio e se eu novamente acesso o sistema, eu vou ter então a informação completa daquilo que eu fiz aqui na proposta minha aqui, na liberação. Então, que eu tenho pessoa, aí já aparece a questão da lista, porque lá permitiu. Né? Então, mas eu posso também no edital, posso consultar. Só que eu tenho outras opções aqui de fazer consulta. Né? Por exemplo, posso fazer a consulta por aqui. Né? Olha, eu quero por nome, ok? Né? Tax System. Eu quero fazer usar coringas, né, para fazer uma consulta mais específica. Eu posso colocar aqui treinamento, eu quero ver só os usuários que eu tenho aqui a palavra treinamento. Então, eu posso usar aqui a coringas para fazer essa busca. Né? Eu posso... Porque se eu buscar dentro dos 200 primeiro, ele vai trazer para mim o que tem aqui. Né? Mas se eu tiver aqui 1.000 clientes, aí eu vou ter eu posso fazer aqui, posso usar as iniciais, posso usar Coringa. Coringa é o percentual. Né? Me trazer, por exemplo, eu quero saber os clientes que têm por exemplo, você está procurando sobrenome, né? Então, se eu procurar uma palavra, eu quero que se salvou alguém que o sobrenome é Silva. Aí você tem essa opção de usar um Coringa aqui para buscar só os Silvas do cadastro. Então, você tem uma série de opções aqui que também fazem parte aqui do recurso do cadastro de pessoas. Tá? Então, essa primeira parte aqui, você percebeu, os principais recursos. Aquele de excluir eu não coloquei aqui, mas você percebeu lá, e também o de fazer a inclusão, ali a edição. E agora a segunda parte é a parte de relatórios. Né? Você vai acessar os relatórios de pessoas, então você tem uma opção aqui de relatórios, tá? Aí você vai aqui em outros você vai ter relatórios aqui relacionados com as pessoas. Né? Você tem aqui, ó, pessoa, cliente geral, pessoa, data de nascimento, se a pessoa quer fazer uma lista lá, um controle de aniversariante ou algo nesse sentido, né? Então, o relatório está aqui. Né? Eu quero a pessoa, data de nascimento, quero toda a pessoa que estão... Aí eu vou ter aqui um determinado... você tem que colocar essa informação aqui. Se eu não colocar a informação, esse filtro aqui, ele vai sair todos as pessoas, né? Se eu colocar aqui um mês específico, que é março, ele vai ignorar aqui o ano, mas ele vai pegar todos os que nasceram em março. E aí aparece a lista. Então, a opção é essa. Eu posso ter essa lista em PDF ou no Excel relacionado com pessoas. Só dar um exemplo, né? Eu tenho um exemplo aqui de cliente geral. Eu quero pegar um cadastro completo. Então, eu posso mandar ele para o Excel. Tá? Então, aqui são os relatórios que eu tenho relacionados com as pessoas. Né? Os relatórios que são mais utilizados aí. Então, acessa aqui em relatórios outros, ele tem um relatório de pessoa. Então, esses são alguns dos recursos adicionais relacionados com pessoa, lembrando essa questão do CIMAC e da LGPD, como existe a aderência do CIMAC a essa legislação.